Olá, sejam bem-vindos ao podcast ONO News. Eu sou Felipe de Carvalho e o meu convidado hoje é médico, cientista e professor emérito da Duke University. Ele é conhecido por estudos pioneiros sobre população neuronal, interfaces cérebro-máquina e neuropróteses. O nome dele é Miguel Nicoleles. Seja muito bem-vindo, Dr. Nicoleles, ao podcast ONO News e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, professor, nosso tema hoje da nossa conversa é inteligência artificial, mas eu gostaria de começar por essa primeira palavra, inteligência, porque quando a gente fala de inteligência, o grande protagonista é o cérebro humano. E esse tem sido o tema dos seus estudos por mais de 30 anos, né? O funcionamento do cérebro humano. Então eu gostaria que o senhor contasse, para quem não conhece muito bem o seu trabalho, quais foram as grandes descobertas, o que o senhor descobriu sobre o funcionamento do cérebro humano que ninguém sabia antes. Bom, na realidade, eu comecei esse trabalho em 89, né? Quando eu saí do Brasil para ir para os Estados Unidos, para desenvolver uma nova tecnologia de registro da atividade elétrica de células do cérebro. A gente chama eles de neurônios, né? E na época só era possível registrar uma célula de cada vez, em animais de experimentação, por exemplo. E eu, junto com meu orientador, desenvolvemos a primeira técnica para registrar dezenas ou centenas de neurônios ao mesmo tempo. Ou seja, nós começamos a ver o cérebro como um todo e estudar redes neurais reais, não as artificiais, né? Que usam o nome do cérebro em vão, né? Na minha opinião, né? Porque é completamente diferente como o cérebro funciona dos modelos hoje de deep learning ou de redes neurais artificiais, né? E com isso nós conseguimos descrever ao longo de 20 anos toda sorte de propriedades de circuitos neurais que não eram conhecidas. E quando nós começamos a entender melhor como é que essas redes neurais biológicas funcionavam, nós criamos um novo paradigma chamado interface cérebro-máquina, que hoje tem dois nomes, né? Brain Machine Interface ou Brain Computing Interface. Na realidade, a interface cérebro-computador é um específico da interface cérebro-máquina que nós criamos, que permitiu tanto animais como seres humanos conectarem seus cérebros diretamente com braços ou pernas robóticas, avatares virtuais, equipamentos eletrônicos, computadores, por exemplo. Até mesmo os nossos primeiros experimentos com macacos, a gente permitiu que os macacos caminhassem dentro de um carro elétrico, uma cadeira de rodas elétrica que ele era comandada diretamente pelo cérebro. Então, basicamente, toda essa área de neurotecnologia voltada às interfaces cérebro-máquina surgiram desses 25 anos de estudo de redes neurais biológicas. Foi só por isso que essa área surgiu, né? E mais recentemente nós começamos a transferir esse conhecimento para os clínicos. Nos últimos 10 anos nós estamos tentando desenvolver toda sorte de terapias para pacientes com lesão medular, doença de Parkinson, epilepsia crônica, que na sua totalidade, se você somar todas as 37 doenças neurológicas mais importantes, afetam por volta de 3,4 bilhões de pessoas, ou é 43% da humanidade. Então, as interfaces cérebro-máquinas hoje, elas são já alternativas terapêuticas, né? Para uma série de doenças, mas isso tudo só surgiu porque nós começamos a estudar redes neurais em ratinhos 40 anos atrás, né? Sem dúvida, os desdobramentos dessa pesquisa vão trazer benefícios, né, ainda, sem dúvida, muitos frutos. A gente vai voltar a esse tema da saúde mais para frente, professor, mas primeiro eu gostaria de comentar, porque a gente vive hoje essa explosão da inteligência artificial, né, uma tecnologia que está em rápido desenvolvimento e com perspectivas de reproduzir, ou alguns até dizem superar a capacidade humana de pensamento. E, ao mesmo tempo, os seres humanos eles estão imersos em ambientes digitais que muitas vezes provocam também problemas de interação social, problemas de saúde mental e até uma desconexão com a realidade. Então eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o que o senhor acha mais provável e mais perigoso? As máquinas começarem a pensar como seres humanos ou os seres humanos começarem a pensar como máquinas? Como você deve saber,
eu sou extremamente crítico dessa área, né? Eu particularmente não gosto do nome, né, que foi dado, né, desde os anos 50, inteligência artificial, porque a inteligência é uma propriedade dos organismos. Ela é uma propriedade emergente que surgiu através do processo de seleção natural para os organismos otimizarem as suas chances de sobrevivência, né, no mundo em fluxo e na sua interação com outros organismos, sejam da mesma espécie ou de outras espécies. Então, eu gosto de dizer nas minhas aulas que esse é um misnomer, né? É um nome inapropriado, porque ela não é nem inteligente nem artificial. Ela não é artificial porque ela precisa de milhões de pessoas trabalhando para mantê-la funcionando, né? Como todos nós sabemos. E eu publiquei vários artigos, inclusive um livro detalhando, junto com um grande colega meu, matemático suíço, Ronald Sicurel, da impossibilidade da inteligência artificial reproduzir o ser humano, porque o cérebro humano não funciona como uma máquina digital. Se qualquer coisa, ele funciona em analógico. E um sistema digital ele pode aproximar um sistema analógico, mas ele não pode substituir ou ficar mais complexo, né? Então, o meu receio maior não é a inteligência artificial criar super inteligência. Eu acho que isso é só hype comercial que alguns empreendedores usam para aumentar a valorização das suas empresas, sem fundamento científico nenhum. O meu grande receio, como a mente humana e o cérebro humano é um grande camaleão, e ele se adapta a toda sorte de contextos e circunstâncias que o mundo lhe oferece para sobreviver, se o nosso mundo se transformar todo aqui fora, todo no mundo digital, e viver sob a lógica da lógica digital, o cérebro humano vai se adaptar a ele. Então nós vamos reduzir a nossa capacidade cognitiva, intelectual e inteligência ao nível dos sistemas digitais. É por isso que eu gosto de dizer que nós estamos caminhando rapidamente para criar milhões de zumbis digitais. Porque a nossa inteligência é muito mais diversificada, criativa, variada do que o que é produzido numa máquina digital. Todavia, se a regra do jogo for se comportar como um computador digital, o cérebro humano vai se adaptar, porque ele é extremamente plástico. E ele tende a assimilar o modo de funcionamento do mundo externo, para tentar otimizar a sua sobrevivência. Então ele é tão inteligente que ele é capaz de reduzir a própria inteligência para se adaptar ao que nós estamos produzindo em termos de tecnologia. E já está acontecendo. Basta você ver os estudos que estão surgindo mostrando que o uso abusivo de telas, o uso abusivo dos agentes de inteligência artificial começam a alterar as propriedades cognitivas e intelectuais do ser humano. Já existem vários estudos demonstrando isso, né? Inclusive um recente de um grupo do MIT que mostrou um grau de desconexão cerebral importantíssimo, né? Se você usa continuamente essas ferramentas. Então, o meu maior medo é que o ser humano emburreça e se transforme num zumbi digital. Sim. Bom, professor, e considerando esses riscos, né, da inteligência artificial, como o senhor deve estar acompanhando, a ONU está trabalhando ativamente para construir, estabelecer uma regulamentação global sobre a inteligência artificial. Na opinião do senhor, quais são as medidas de regulamentação mais urgentes que precisam acontecer em torno dessa tecnologia? Bom, existem várias frentes, né? Eu acredito que existem várias variáveis que precisam ser reguladas. Uma delas é o uso de trabalho para, né, fazer o labeling dos dados, né, para fazer a classificação dos dados para esses modelos gigantescos poderem funcionar. Milhões de pessoas no mundo são empregadas precariamente, sendo pagas centavos por hora de trabalho, sem regimes estáveis de emprego, sem nenhuma garantia de estabilidade, né? E as empresas lucram bilhões de dólares empregando pessoas em regiões de refugiados, na África, na América do Sul, em países de grau de extrema pobreza, onde as pessoas têm que aceitar qualquer tipo de condição de trabalho. E essas empresas hoje valem bilhões de dólares. E uma delas acabou de ser vendida por 15 bilhões de dólares, enquanto ela pagava 10, 20, 30 centavos por hora de trabalho
para pessoas serem expostas a imagens extremamente difíceis de tolerar, né? Porque você tinha que fazer a curadoria das imagens, ou você tinha que classificar objetos em imagens, ou remover conteúdo impróprio. E esses trabalhadores mundo afora são explorados num grau que lembra o início da Revolução Industrial, né? Quando até crianças eram empregadas na Inglaterra para trabalhar nos teares, né? A vapor da indústria de tecelagem. Nós estamos vendo a mesma coisa acontecer no mundo numa escala muito maior. Então, essa é uma das áreas talvez mais sensíveis, né? A outra é o uso de propriedade intelectual sem nenhum tipo de licenciamento, sem nenhum tipo de pagamento para artistas, cientistas. Um dia desses me mandaram um link e eu descobri que meus livros tinham sido usados para treinar um certo algoritmo sem que eu soubesse, se eu tivesse a menor notícia. Então, trabalhos que custaram 40 anos da minha vida para serem publicados estavam agora sendo absorvidos e usados para realizar treinamento de modelos, né, LLMs, sem que eu nem soubesse. Então, a falta de qualquer regulamentação do uso da propriedade intelectual humana é gravíssima. Ela tem que ser regulamentada quase que para ontem, né? Porque nós estamos falando de milhões de intelectuais, artistas, toda sorte de trabalhadores intelectuais cujo trabalho está sendo usado para gerar lucros bilionários sem nenhum tipo de retorno, né? Então nós estamos vendo o desaparecimento na Inglaterra de pintores, poetas e no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, até mesmo aqui na América Latina, você vê recentemente, por exemplo, nós tivemos nos Estados Unidos a maior greve de Hollywood em 60 anos, porque as imagens de atores coadjuvantes estavam sendo usadas para produzir novos filmes sem que eles recebessem nenhum tipo de pagamento por participar, né, virtualmente, vamos dizer assim, desses filmes, né? Então essas são áreas assim vitais, na minha opinião, as primeiras, né? E as outras é toda a fantasia e informações incorretas, sem nenhuma base científica, que são difundidas por esses empresários da área, que dizem que o ser humano vai virar obsoleto, que nós vamos desempregar todo mundo, que a automação vai ser total, né? Criando uma atmosfera de pavor e de quase paranoia hoje em dia, né? Basta ver o que está acontecendo nas áreas de jornalismo, por exemplo, onde o desemprego aumentou dramaticamente por causa do uso de inteligência artificial para produzir notícias, né? Sendo que os erros são enormes, porque esses modelos não são perfeitos. Pelo contrário, eles cometem erros absurdos, porque eles são treinados em dados não confiáveis da internet, e eles alucinam, né? Eles produzem coisas, né, que não têm o menor sentido. Tanto é que, recentemente, a Apple teve que pedir desculpas, por exemplo, por produzir notícias que não tinham o menor sentido, porque o algoritmo que eles estavam usando falhou, né? Então, essas são as três áreas, na minha opinião, que requerem uma regulamentação para ontem, porque o dano que elas estão criando é muito grande ao redor do mundo, né? E, professor, o senhor também tem uma preocupação muito grande com a proliferação de fake news, né? Durante a época da pandemia de Covid-19, o senhor teve vários posicionamentos sobre isso. E também no seu recente livro de ficção, Nada Mais Será Como Antes, o senhor também traz à tona esse ambiente de desinformação. Qual o perigo que o senhor vê também da inteligência artificial como algo que vai ampliar ainda mais a proliferação desse tipo de problema, de desinformação e fake news? Nós vimos isso muito claramente na pandemia, né? Eu fui um dos coordenadores do Comitê de Combate ao Coronavírus do Nordeste aqui do Brasil, né? Foi o maior comitê científico do país. E nós começamos a lidar diariamente, desde o começo da pandemia, em 2020, com uma enxurrada de notícias falsas. Uma enxurrada tanto em relação ao vírus, o que era o vírus, de onde ele vinha, como ele foi produzido, até quando as vacinas surgiram, das informações absurdas sobre o que as vacinas tinham microchip dentro delas, ou que elas iam fazer todo mundo virar escravos digitais né, de empresas. Ou seja, nós criamos quase que uma divisão para desmentir fake news diariamente. E de lá para cá isso só piorou. Já vivemos a era da pós-verdade. Nós já estamos vivendo um momento onde a gente não sabe mais o que é verdade, a não ser se você for
uma testemunha ocular do fato. Porque você pode criar vídeos, imagens e textos totalmente falsos, que soam verdadeiros, que parecem ser verdadeiros, mas que criam uma narrativa completamente absurda. Né? Então, essa é uma outra área, inclusive, de regulamentação, porque nós estamos perdendo o pé do que é concreto, tangível, e vivendo o primeiro momento da nossa espécie onde toda uma narrativa aleatória, virtual e falsa é transmitida como se fosse verdade. Então as pessoas começam a desconfiar de tudo, começam a desconfiar das instituições, começam a desconfiar da democracia, das eleições. Até a ciência está sendo invadida por esses deepfakes. Nós estamos vendo uma explosão de artigos falsos sendo publicados, um número explosivo de descobertas que não existem, que são relatadas como se fossem experimentos reais, né, que foram realizados, mas não são, porque existe uma pressão muito grande, né, de se publicar achados, mas essa pressão agora está se transformando numa indústria de publicação de resultados científicos falsos. E nós que trabalhamos como revisores desses artigos para as revistas, né, é uma dificuldade muito grande hoje em dia descobrir o que é real e o que não é. Né? Você tem que ter um cuidado muito grande. Tanto porque alguns desses programas que foram criados para produzir artigos científicos criam citações de outros artigos que não existem. Os nomes são verdadeiros, os cientistas que estão lá são de nomes que a gente conhece. Mas quando você vai ver o que é citado, não existe. O trabalho nunca foi feito, nunca foi publicado, mas está lá citado como uma referência. Então, esses problemas estão se agravando rapidamente e a era da pós-verdade pode trazer consequências dramáticas, não só para nós, adultos, mas também para as nossas crianças, né, que estão sendo bombardeadas com informações, por exemplo, que não adianta ir para a escola, para que para ir para a universidade se você pode ganhar milhões sendo um empreendedor, ou a ciência atingiu o máximo que ela pode fazer. Existem, né, investidores americanos que gostam de dizer que a ciência não vai mais produzir nenhum tipo de breakthrough, nenhum tipo de grande descoberta, que tudo tem que ser feito no mundo dos negócios. Mas a indústria não investe em ciência básica. Se as universidades do mundo afora não puderem trabalhar produzindo ciência básica, como eu fiz por 40 anos, as grandes aplicações da ciência no nosso cotidiano vão desaparecer. Porque nenhuma empresa quer investir bilhões de dólares durante 30 anos para só depois ver o que vai sair de concreto dessa pesquisa, né? Sem dúvida. E, professor, justamente para desfazer essa impressão que a ciência não vai contribuir com mais nada, gostaria então de que o senhor retomasse aquele nosso assunto do início, sobre como as descobertas que o senhor fez sobre o funcionamento do cérebro, as interfaces cérebro-máquina, estão ajudando pessoas com paralisia a voltar a andar, pessoas que têm, né, condições como Parkinson, epilepsia. Como é que o senhor vê nos próximos 10 anos o trabalho dos institutos e das aplicações para a saúde que o senhor tem desenvolvido, né, como uma forma de ajudar as pessoas? Como é que você vê nos próximos 10 anos os avanços? Logo depois da parte mais aguda da pandemia, final de 2022, né, quando a situação estava melhorando devido às vacinas, né, que fizeram uma diferença brutal, eu lancei um novo projeto chamado Treat 1 Billion, cuja meta é criar uma rede de institutos de pesquisa, hospitais ao redor do mundo, para tentar implementar essas novas terapias baseadas em conexões do cérebro com artefatos eletrônicos, computacionais ou mecânicos, não invasivo, sem nenhuma necessidade de implantes cerebrais. Por quê? Porque, apesar de ter criado esses implantes cerebrais na minha carreira, ter sido o primeiro laboratório a ter demonstrado que esses implantes corticais poderiam ser usados para controlar robôs ou toda sorte de máquinas à distância, o que eu descobri nos últimos 10 anos é que os métodos não invasivos da mesma tecnologia podem ser usados para tratar uma série enorme de patologias. Boa parte daquelas 37 doenças que eu mencionei no começo, que hoje respondem por 3,4 bilhões de pacientes neurológicos no mundo, por volta de 1 bilhão desses pacientes poderiam tirar vantagem dessas novas tecnologias, porque elas são seguras, elas não têm efeito colateral nenhum, elas são eficientes, como você mesmo mencionou,
Nós já estamos demonstrando há anos pessoas que voltaram a andar depois de terem lesões medulares, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil. Nós vamos publicar agora um estudo clínico internacional reproduzindo tudo que nós fizemos no Brasil, fora do Brasil, e mostrando que não tinham esperança nenhuma de andar, voltar. Mas nós acreditamos que esse projeto Treat 1 Billion poderia levar para o mundo essa tecnologia segura, eficiente, barata, porque ela é muito mais barata que qualquer implante cerebral, e ela é escalável. Por causa dessas 3 características anteriores, ela pode atingir centenas de milhões de pessoas ou até 1 bilhão de pessoas que hoje não têm nenhuma alternativa terapêutica eficiente, né? Como você mencionou, doença de Parkinson, de diferentes tipos de demência, doença de Alzheimer, epilepsia crônica, depressão crônica, que é um problema gravíssimo ao redor do mundo. Eu acredito que os nossos resultados demonstram que nós criamos uma abordagem genérica que pode ser usada para múltiplas doenças do cérebro, tanto neurológicas quanto psiquiátricas. E a minha tentativa, essa é a minha missão de vida nesse momento, é tentar arregimentar centros de excelência ao redor do mundo para que a gente possa transferir todo esse conhecimento, toda essa tecnologia para o tratamento de pessoas, inclusive através da criação do maior hospital do cérebro virtual da história, porque ele não seria localizado em nenhum lugar específico, ele seria distribuído pelo mundo com hubs regionais que poderiam atuar com pacientes remotamente, até nas casas dos pacientes. Ou seja, o paciente não precisaria vir para o hospital para ser tratado. Ele poderia ser tratado com essa tecnologia na própria ambiente domiciliar, o que traz grandes vantagens para a recuperação do paciente, porque ele está no meio familiar, com seus entes queridos, e ele pode fazer esse treinamento na sua própria casa, né? Perfeito. Professor, sem dúvida esse é um projeto e uma meta que contribui, inclusive, para um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que é saúde, bem-estar, ainda mais tornando esse tipo de opção terapêutica acessível para tanta gente. Então, fica aqui também os parabéns pela iniciativa e a gente agradece mais uma vez a sua contribuição, a sua participação aqui no podcast ONU News. Se quiser deixar algum recado final para encerrar. Não, eu queria agradecer também o convite, foi um enorme prazer. E dizer que eu acho que é importante para todos os ouvintes terem em mente que a sua capacidade intelectual, tanto individual quanto coletiva da espécie humana, é muito maior do que qualquer programa de computação e qualquer computador jamais inventado. Não importa quantos bilhões de chips você ponha junto, eles jamais vão superar a capacidade do ser humano em atuar individualmente e coletivamente para construir a condição humana. Então, para as pessoas ficarem tranquilas e acreditarem em si mesmas, porque nenhuma máquina vai nos substituir. Muito obrigado por essa mensagem final tão importante, professor.